é o juro americano. A gente viu o juro dos Estados Unidos, principalmente de 10, 30 anos, bater em níveis muito altos, que a gente não via desde aí do pré-pandemia, bater níveis de 5% no de 30 anos, 4,75% no de 10 anos, que é um juro muito alto para padrão americano. E esse juro alto tem vários motivos, mas o juro, ele é a mãe da bolsa e de todos os investimentos. Então, quando o juro sobe, a gente vê Bitcoin performando mal, a gente vê geralmente a bolsa performando mal também, que por conta da tecnologia isso não aconteceu. Exceto quando está no meio de uma bolha de tecnologia. Exatamente, exceto quando a gente está no meio de uma bolha de tecnologia. Mas a gente viu pela primeira vez os investidores ao redor do globo preocupados com dívida americana, com déficit americano, com aumento do teto de gastos lá nos Estados Unidos e se perguntando se deveriam ou não financiar a dívida americana para o longo prazo, além de China e Japão diminuírem as suas reservas de treasury. E isso é principalmente por essa inflação persistente que lá não desce. Para padrões americanos é muito alta, acaba puxando tudo, né? Exatamente. Apesar do mercado de trabalho continuar forte, ter um mercado de trabalho forte, é uma economia extremamente forte, resiliente. Apesar disso, a inflação está aí e isso está preocupante. Agora, Exatamente. A única dúvida que fica no radar sobre inflação é que no começo dessa semana nós tivemos o acordo de paz no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã e o preço do petróleo desabou no começo da semana. Bateu menos de $90, perto de $84 em alguns momentos. A dúvida que fica é a seguinte: será que a inflação americana agora vai ceder porque o petróleo está cedendo? Vários analistas e investidores acreditam que o petróleo não voltará aos níveis anteriores à guerra, que estavam por volta de $50 no final de 2025. O que então, é uma... esse é o grande ponto para a gente acompanhar. É a cotação de petróleo para os próximos meses. Se vai cair ou não, porque isso está diretamente relacionado à inflação global, inflação americana, juros e todo o resto. O que é positivo para pouca gente. Para a China é positivo, nós vamos falar de China hoje aqui, né? Agora, os Estados Unidos tem que lembrar que a gente até mostrou outro dia aqui, o crescimento nesse último trimestre foi muito pequeno, proporcionalmente, né? Porque é uma economia muito grande, qualquer coisa é muito. Mas foi entre ali os 25, estava em 25º país em crescimento de PIB. É muito pouco para um país do tamanho dos Estados Unidos, da força dele. Então, tá desacelerando, né? O crescimento está desacelerando. É um crescimento modesto, é um crescimento muito próximo aí do potencial, enfim, americano, né? É diferente, por exemplo, de tigres asiáticos e China, que crescem aí mais para perto de 5, 4, 3, enfim, crescimentos muito mais relevantes, e isso já vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Eles até têm expectativa que essa inteligência artificial possa mudar o padrão de crescimento americano, mas por enquanto isso não aconteceu. Agora, para o investidor, se o investidor acredita que o fim da guerra, a volta da inflação, a volta do preço do petróleo, volta da inflação vai acontecer, o investidor consegue investir em treasury, né, em pré-fixado americano, através de ETFs, e ele consegue investir em treasury americano e ganhar com o fechamento da curva. Os pré-fixados, quando as taxas caem, você tem ganhos de marcação a mercado. Se, pelo contrário, ele acha que isso não vai acontecer, o risco fiscal é crescente, o risco de redução da China e Japão reduzirem o quanto eles carregam de dívida americana é muito relevante, e inclusive essa taxa de juros pode subir ainda mais, também tem nos Estados Unidos ETFs que operam na ponta contrária, né? Operam compradas, e o investidor também poderia fazer essa aposta via essas ETFs compradas. Dá para acessar os dois via BDRs, aqui na B3, na corretora que você e via de regra, assim, simplificando mesmo ao máximo, esse fluxo esse juro alto é menos fluxo aqui para os países emergentes, o que significa que para o investidor que quer investir em dólar, dolarizar o patrimônio, positivo. Então você aí a gente falou de Estados Unidos, Estados Unidos está crescendo menos e tal, mas o fato do juros estar alto é positivo para você, investidor que quer colocar o seu dinheiro lá.
E acaba fortalecendo o câmbio, né? E segurando o câmbio, digamos assim, que os Estados Unidos estavam numa tendência de desvalorização do dólar. E aí a taxa de juro alta também, de certa forma, mantém, digamos assim, o juro nesse patamar. Vamos observar, porque nessa semana nós tivemos a primeira reunião do Kevin Warsh, o novo presidente do Banco Central americano, e ele tem esse grande desafio pela frente, de que estamos falando, risco de estagflação, que é o maior pesadelo para qualquer economista e para qualquer presidente ou diretor de Banco Central. Queda do crescimento econômico de um lado e inflação alta do outro. A inflação americana, inclusive na semana passada nós tivemos o maior valor de inflação americana ao produtor desde 2023. E é uma preocupação muito grande mesmo, porque se você pensa que a inflação está subindo demais e, portanto, você não vai poder ter um ciclo de queda ou até um ciclo de alta, você arrebenta qualquer pequena bolha que está se formando, né? Um juro alto, ele é o maior alfinete de bolha que a gente conhece, então temos que ficar muito de olho. As preocupações e análises aí para a gente acompanhar.